Olá galera, tudo bem? Na aula anterior nós fizemos uma introdução à parte da termologia. Eu adiantei um pouco, expliquei o mecanismo do calor e os processos de propagação de calor. E nessa aula nós vamos estar trabalhando especificamente, mais detalhadamente, o calor sensível, a capacidade térmica e o calor específico. E depois vamos fazer alguns exercícios básicos de interpretação dessa teoria. Tá? Então, vamos começar aqui. Com todos os efeitos. Né? Então, algumas curiosidades que tem aqui no dia a dia, que é com relação ao deserto, por exemplo. O deserto é um calor escaldante, né? Durante o dia, e à noite é tão frio. E uma curiosidade que nós temos, que a gente sempre observa nos desertos, tanto lá no Saara, aqueles beduínos, como nos desertos nos Estados Unidos. Aquele calor danado e o pessoal está com roupa grossa, tá? Roupa de lã, roupa pesada, tampando o rosto, de manga comprida, né? Para nós que somos brasileiros aqui, é um nonsense, né? A gente estaria de camiseta e shortinho ali, né? Por que será que eles usam isso? Será que existe algum princípio físico envolvido no processo? Vamos lá. Nós vamos conhecer alguns conceitos básicos antes de estar falando a respeito disso. Cheio de animação aqui hoje. Então, relembrando, calor é energia térmica que transita de um corpo mais quente para o corpo mais frio. É energia térmica em movimento. Se você tem um corpo aqui vermelho, que está aqui uma temperatura superior a esse azul aqui, o calor vai fluir espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Ok? Espontaneamente. Dá para fazer o contrário? Sim, mas aí não seria uma troca de calor espontânea, seria forçada. Tá? Continuando. O que é calor sensível? Tem dois tipos de calor, o calor sensível e o calor latente. Calor sensível é aquele que está relacionado à variação da temperatura, sem que o estado físico da matéria mude. Então, por exemplo, quando você coloca água para ferver, né, e a temperatura dela está subindo, sem que haja transformação de líquido para vapor, nós temos o calor sensível. Então, sempre que a temperatura variar. Já, bom, tem a piadinha aí? Está dizendo que a temperatura da Terra vai aumentar muito até 2100. Eu acho que até o fim do dia vai estar quente que nem os infernos. Quem mora em Franca sabe muito bem o que acontece aqui no verão, né? Vamos lá. A unidade de medida do calor é caloria, tá? Aqui, embora seja energia em trânsito, tá? E nós sabemos que a energia no sistema internacional é medida em joule, tá? Joule. Aqui, na parte da calorimetria, nós vamos trabalhar com caloria, tá? Bom, o que é capacidade térmica? Capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. Então, toda vez que você estiver falando de corpo, você está falando de calor que ele absorve ou perde, é capacidade térmica. Tá? Como é que a gente calcula a capacidade térmica? Eu pego a quantidade de calor absorvida ou perdida por esse corpo e divido pela variação da temperatura. No exemplo ali, ó, você forneceu 40 calorias para esse determinado bloco aqui e a variação de temperatura dele foi de 26 para 46 graus. Então, foi uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Então, a capacidade térmica dele vai ser quanto que ele absorveu? Qual foi a quantidade de calor? 40. Qual foi a variação de temperatura? 20 graus Celsius. Então, a capacidade térmica dele é 2 calorias por grau Celsius.
Esse resultado indica que para variar a temperatura desse corpo aí em 1 grau Celsius, é preciso que a gente forneça para ele 2 calorias. Tá? Vamos lá. Calor específico. Veja bem, vamos voltar aqui. Capacidade térmica, nós estamos nos referindo ao corpo, tá? Agora, quando a gente se refere à substância, aí a grandeza que a gente utiliza é o calor específico. Observa que a fórmula de calcular é um pouco diferente, tá? E a quantidade de... O que é calor específico? É a quantidade de calor necessária para elevar de 1 grau Celsius, né, uma unidade de massa do corpo. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui para aumentar de 26 graus Celsius para 27, ou seja, 1 grau Celsius, eu forneço a quantidade de calor de meia caloria. O que vai acontecer? Nós vamos ter o calor específico do corpo, nesse caso aqui, é meio cal por 1 grama por grau Celsius, tá? Então, esse resultado indica que para variar a temperatura de 1 grama do material, né, que compõe esse corpo, para aumentar em 1 grau Celsius, nós precisamos fornecer para ele meia caloria, tá? Calor específico, então, é uma grandeza relacionada à substância, ao tipo de corpo. Já capacidade térmica, calor específico é uma grandeza relacionada à substância. Agora, quando além da substância você leva em consideração a massa dele também, você está se referindo ao corpo, aí é a capacidade térmica, tá? Vamos para frente. A equação fundamental da calorimetria é essa daí, ó. Cheio de efeitos aqui. A quantidade de calor fornecida é igual à massa do corpo multiplicado pelo calor específico e multiplicado pela variação da temperatura, né? Alguns professores pedem para você guardar assim, qual macete? Qual macete? Quantidade de calor recebida ou perdida, massa do corpo, calor específico dele e a variação da temperatura, ok? Curiosidade, voltando a falar no deserto, né? Que durante o dia os valores são muito elevados e à noite isso se inverte, deixando temperaturas bem baixas. É por isso que o beduíno utiliza roupa de lã bem grossa, porque a lã vai atuar como um isolante térmico, mantendo a temperatura dele constante, né, impedindo que ele receba muito calor durante o dia e que perca calor durante a noite. Tá? Você fala, nossa, mas vai ficar muito quente. Mas se a roupa for bem grossa e isolar o beduíno do calor recebido, imagina, o deserto faz tranquilamente 45, 50 graus. Se ele manter dentro a temperatura de 36 graus, 37 graus, ele está no lucro. Da mesma forma, à noite, quando a temperatura cair próxima de zero, aquela roupa grossa vai impedir que ele perca muito calor. Ok? Continuando. Então aí a explicação tá que a variação se baseia no conceito de calor específico, tá? A areia do deserto, por que é tão quente durante o dia? Porque ela esquenta muito rápido, porque o calor específico dela é baixo. Só que a substância que esquenta muito rápido, esfria muito rápido também. Então, durante o dia esquenta muito e à noite esfria muito rapidamente. Quem já foi na praia no sol, num dia muito quente, a gente levanta, vai pisando na areia, ela está quente pra caramba. E a água está numa temperatura inferior. Se você for fazer esse passeio à noite, se inverte, né? A areia fica fria e a água fica
quente, tá? Porque corpo que demorou a esquentar, demora a esfriar também, tá? Bom, caloria é utilizada pelos médicos e nutricionistas, né? Que na realidade, uma caloria com C grande assim equivale a 1.000 calorias, tá? Com C grande é 1.000 calorias. E um detalhe, a curiosidade, cada 3.000 calorias em excesso no seu corpo faz com que você aumente 1 quilograma. Tá? Brisa marítima e brisa continental. Quando que acontece isso? Vamos pensar durante o dia. Tá? Você está aqui perto do mar, do oceano. O calor específico da areia é menor do que o calor específico da água. Então, o que acontece? A hora que o calor bate aqui, a temperatura da areia, a areia aquece mais rapidamente, mais rápido do que a água do oceano. Então vai acontecer o quê? Ela esquentando o ar aqui, o ar quente sobe e o ar frio que está aqui perto do oceano vem para cá. Então isso é o que a gente chama durante o dia de brisa marítima. Se tivesse uma bandeirinha aqui, ó, ela estaria apontando para a direita, né? Do sentido do oceano para o continente. Agora, aquele que esquenta depressa, esfria depressa. E o que demora a esquentar, demora a esfriar também. Então, à noite, o que acontece? O continente esfria mais rápido, né? O que vai acontecer? A água, temperatura do oceano estando mais elevada, o ar quente aqui vai subir e o ar frio vem para cá. Então, a gente chama de brisa continental, ou seja, vai no sentido do continente para o oceano. Ok? Aqui está a explicação de novo, né? Tá? Vamos lá. Então, durante o dia, foi o que eu falei, ó, a temperatura da Terra se eleva mais rapidamente do que a água, porque o calor específico da água é maior do que o da Terra. Então, o ar que está aqui se esquenta, sobe, e o ar frio vem para cá, né? Então, é a brisa marítima, vem do oceano para o continente, durante o dia. À noite é o contrário. Estando a água mais quente, né, faz com que sopre, então, do sentido, o ar frio está aqui, do continente para o oceano. Inclusive, quem fez essa animação aqui fez errado. A seta tinha que estar para cá, ó, durante a noite. Tá? Continuando. Calorímetro. O que é o calorímetro? É um recipiente termicamente isolado que evita a troca de calor entre o seu conteúdo e o meio externo. Tá? Em princípio, o calorímetro ideal não interfere nas trocas de calor que ocorrem dentro do calorímetro. Continuando, vamos lá. Vamos nessa. Tá? A garrafa térmica é um tipo de calorimetria. A garrafa térmica é um tipo de calorímetro, tá? E ela foi idealizada, pessoal, para evitar a perda de calor, a troca de calor, pelas 3 formas. Você lembra quais são? Condução, convecção e irradiação, tá? Então, como é que vai funcionar? O vidro é um mau condutor e entre as paredes dele tem vácuo. Então, ela tem uma parede dupla de vidro. Então, pelo fato de ser de vidro e ter vácuo entre elas, a gente consegue isolar termicamente e evitar, atenuar a perda de calor por condução. Ok? Continuando. Olha lá, tá falando ali, ó. É vidro. Depois você tira um print dessa tela. Tá? Vidro com vácuo. Agora, ó, a parte interna dela é feita de material, é vidro espelhado. Então isso impede
que ela perca calor na forma de irradiação. O calor tenta sair por irradiação, é refletido de volta para dentro da garrafa de novo. Tá? E o outro forma de propagação, que é a convecção, lembra de convecção? Está quente, sobe, está frio, desce. Para evitar que ela perca calor por convecção, basta você deixar a tampa fechada. Tá bom? Não é perfeito, porque se fosse perfeito, você deixaria seu cafezinho ali bem quente de manhã, dali a 3 dias você abriria e estaria quente. Mas ela é assim, ela vai perdendo calor com o passar do tempo. E toda vez que você abre também para pôr o cafezinho na xícara, ela perde calor por convecção, tá bom? Mas atenua bastante, ok? Vamos lá? Gente, sempre que houver troca de calor, de um sistema termicamente isolado, vai acontecer o seguinte: o corpo mais quente vai ceder calor e o corpo mais frio vai receber calor. E a soma dos calores cedidos e recebidos vai dar zero. Como assim? Se esse corpo está mais quente, ele perde calor, a temperatura dele diminui. A temperatura dele diminuindo faz com que ele tenha uma quantidade de calor negativa, porque ele perdeu. Quem recebeu calor, a temperatura vai aumentar. Isso faz com que a quantidade de calor dele seja positiva. Se esse daqui perdeu 500, ele vai ter uma quantidade de calor menos 500. O sistema é isolado? É. Então esse vai receber 500, mais 500, menos 500 somado com mais 500, a resposta dá zero. Tá legal? Então, num sistema isolado, a soma das trocas de calor vai dar zero. Ok? Vamos exercitar? Vamos lá. Então, tá aqui, esse exercício caiu na VUNESP, tá? Então, diz o seguinte: massas iguais de 5 líquidos distintos, cujos calores específicos estão dados na tabela adiante, encontram-se armazenadas separadamente à mesma temperatura, dentro de 5 recipientes com boa isolação e capacidade térmica desprezível. Quer dizer, esse calorímetro no qual esses líquidos estão dentro é um calorímetro ideal. Ele não vai interferir no aquecimento ou esfriamento dos líquidos que estão lá. Tá? Ele não troca calor com os líquidos. Ok? Se cada líquido receber a mesma quantidade de calor, suficiente apenas para aquecê-lo, mas sem alcançar seu ponto de ebulição, aquele que apresentará a temperatura mais alta após o aquecimento será? Lembra da areia da praia? Lembra da água? A areia da praia esquenta mais rápido e esfria mais rápido, porque o calor específico dela é menor. Então, você fala, ai meu Deus, como é que eu vou resolver isso daqui? Olha aquela tabela ali, ó. Eu estou invertido aqui. Olha aquela tabela. O calor específico da água é 4,19, do petróleo é 2,09, da glicerina 2,43, do leite 3,93 e do mercúrio 0,14. É a mesma quantidade? Vamos dar uma olhada lá. Dentro, parará, mesma quantidade de calor, apenas para aquecê-lo, tal. Qual que vai ter massa igual? Então a massa é igual, mesma quantidade. Vai aquecer mais rápido o que tiver o menor calor específico, que no caso aqui vai ser o nosso amigo mercúrio. Vamos ver? Tcharam! Tcharam! Olha lá, resposta E, mercúrio. Tá? Ele sofre a maior variação de temperatura porque ele tem o menor calor específico. Resposta E de é inteligente. Próximo. Exercício 2. Um bloco de massa 2 kg, ou cuidado aí, aqui. Aquele quilograma ali nós temos que transformar para grama, tá? Porque não é sistema internacional aqui. Na calorimetria nós trabalhamos com grama, tá? Um bloco de massa 2 kg, ao receber toda a energia térmica liberada por 1000 gramas de água, que diminui sua temperatura de 1 grau Celsius,
sofre um acréscimo de temperatura de 10 graus Celsius. O calor específico do bloco em cal por grama por grau Celsius será? Vamos lá então? Vamos pensar. A gente sabe que a massa do bloco, olha lá, está transformando de 2 kg para grama, vai dar 2.000 gramas. A variação de temperatura foi uma variação de temperatura positiva, 10 graus Celsius. A massa de água é 1.000 gramas. A variação de temperatura da água é 1 grau Celsius. E o calor específico da água é 1 caloria dividido por grama vezes graus Celsius. Como é que nós vamos fazer isso? Horas. Todo o calor que vai ser liberado pela água vai ser aproveitado para aquecer o bloco. Então, a quantidade de calor do bloco vai ser igual à quantidade de calor da água. Então, aqui, como os dois estão variando a temperatura, vai ser calor sensível. E como é que eu calculo o calor sensível? Qual macete? Massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Então, aqui, massa do bloco, calor específico do bloco, variação da temperatura do bloco, é igual massa da água, calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água. Substituindo os valores, olha como ficou. Tá? Cheio de efeito aqui. Olha lá, 2.000, que é do bloco, vezes o calor específico do bloco, vezes a variação da temperatura dele, que foi 10, é igual a 1.000, que é a massa da água, calor específico da água é 1 e a variação da temperatura é 1. Isola o CB aqui e passa o 2.000 dividindo. 1.000 dividido por 20.000 vai dar 0,05 cal dividido por grama vezes grau Celsius. Então a resposta é a letra D do seu professor, igual o nome do seu professor, Davi. Ok? Vamos para o próximo. Esse caiu na FATEC. Um frasco contém 20 gramas de água a 0 graus Celsius. Ok. Em seu interior é colocado um objeto de 50 gramas de alumínio a 80 graus. Ok. Então, quem vai ganhar calor? A água. Quem vai perder calor? O alumínio. Por quê? A temperatura da água é menor do que a temperatura do alumínio. Aí ele passa os calores específicos da água e do alumínio. Está ali. 1 cal por grama grau Celsius é o da água e 0,10 cal por grama dividido por grama vezes grau Celsius é o do alumínio. Supondo que não há troca de calor com o frasco, ou seja, esse frasco é um calorímetro ideal e nem com o meio ambiente, quer dizer, ficou fechado, a temperatura de equilíbrio da mistura será? Bom, vamos lá. Lá vai a resolução. O que nós temos aqui? A massa, a temperatura do alumínio inicial, o calor específico do alumínio, a massa da água, a temperatura inicial da água, o calor específico da água e a temperatura final. Quando é que eles vão atingir o equilíbrio? Quando cessa a troca de calor? Quando a temperatura da água for igual à temperatura do alumínio. Então, nós vamos usar aquela relação que é, quantidade de calor perdido por quem? Pelo alumínio, mais a quantidade de calor recebido por quem? Pela água, vai dar 0. Então, aqui eu coloco o calor sensível com os dados do alumínio. Observa, massa 50, calor específico 0,10, vezes variação de temperatura, que vai ser o quê? A temperatura de equilíbrio, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial dele, que é 80, mais a massa da água, 20 gramas, calor específico da água, 1, que multiplica a variação de temperatura, que é a temperatura de equilíbrio, que vai ser igual a do alumínio, menos a temperatura inicial dela, que é quanto? 0. Então, fazendo aí a multiplicaçãozinha, tal, isolando a temperatura de equilíbrio, tal, cheio de efeito aqui, Spielberg,
que ele fez aqui? Aquele efeito ali está atrasado. Tá bom. Você estava se perguntando, da onde saiu tudo isso daqui? O efeito estava atrasado, tá? O esperto que fez isso daqui, não fui eu, estou aproveitando, coitado. Mas, ó, aquele 50 vezes 0,10 e tal, é essa equação aqui, ó. Tá fora de ordem, tá? Então, voltando aqui, ó, você faz a distributiva, 5TQ menos 5 vezes 80 dá 400, mais 20 tequila é igual a 0. Então, aqui vai dar 5 tequila com mais 20 tequila vai dar 25 tequila. Menos 400 é igual a 0. Passo 400 para a direita, trocou o sinal, ficou positivo. Passo 25 dividindo, 400 dividido por 25 deu 16 graus Celsius. Letra B de Bosque. Eu falei Bosque e não Bosque. Tá? Vamos para frente. Exercício 4. Quando dois corpos de tamanho diferentes estão em contato em equilíbrio térmico e ambos isolados do meio ambiente, pode-se dizer que A. O corpo maior é o mais quente. B. O corpo menor é o mais quente. C. Não há troca de calor entre os corpos. D. O corpo maior cede calor para o corpo menor. E. O corpo menor cede calor para o corpo maior. Qual que é o segredo? Eles estão em equilíbrio térmico? Sim. Se eles estão em equilíbrio térmico, a temperatura de um é igual à temperatura do outro. Então, o que vai acontecer se as temperaturas são iguais? Não há troca de calor, porque o calor sempre ocorre, sempre passa do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, vamos lá com os efeitos aqui. Resposta C. Não há troca de calor entre os corpos. Certo? Vamos lá. Exercício 5. Caiu na PUC. Você que quer ser um filho da PUC? Vamos lá. É preciso abaixar 3 graus Celsius a temperatura da água da bacia, para que nosso amiguinho possa tomar banho confortavelmente. Para que isso aconteça, quanto calor deve ser retirado da água? O caldeirão contém 10 kg de água e o calor específico da água é 1. Tá? Então, o que acontece? Ele está querendo perguntar para você aqui quanto calor deve ser retirado da água, porque está muito quente. Então, o que nós vamos fazer? A quantidade de calor que vai ser retirado da água, nós vamos calcular assim, ó. Eu tenho a massa da água, que é 10 kg, eu vou passar para 10 mil gramas. A variação da temperatura que eu quero, 3 graus. E a quantidade de o calor específico da água é 1 cal dividido por grama vezes grau Celsius. Eu uso qual macete e vou substituir aqui. Então vai ficar assim. Olha lá. Cheio de fórmula. Ok? Então, 10 mil, que é a massa da água, calor específico 1, vezes a variação da temperatura, que vai dar menos 3. 10 vezes 1 dá 10 mil, 10 mil vezes 1 dá 10 mil, vezes menos 3 vai dar menos 30 mil calorias, ou menos 30 quilocalorias. O sinal negativo significa que o calor foi retirado da água. Certo, galera? Resposta à letra D de Davi. Ok? Para acompanhar depois aí, você pode estar anotando esses links aí, né? Que tem vídeos no YouTube falando sobre calor específico, calorimetria, né? Tem simulações para você dar uma olhadinha também como funciona, tal, né? Curiosidades e lista de exercícios da cola da web. Ok? Voltando para vocês aqui. Grande abraço a todos, então. Tenham um excelente
restante de semana e estude, estude, estude. Grande abraço. Tchau.